A medicina moderna finalmente pode explicar o que aconteceu aqui há 2000 anos. Este lugar testemunhou a execução mais documentada e mais brutal da história. Cada ferida conta uma história. E cada história confirma os relatos antigos. Em 30 anos de carreira, nunca vi nada projetado para causar tanta dor. E mesmo assim, ele escolheu ficar. Esta é a história que você precisa conhecer. O primeiro golpe rasgou pele e músculo. O segundo arrancou pedaços. Depois do 39º, as costas de Jesus já não pareciam costas humanas. E a crucificação ainda nem tinha começado. Faltavam 6 horas de agonia, 600 metros carregando madeira e pregos atravessando ossos. Roma aperfeiçoou a arte de matar devagar. Jesus experimentou cada segundo dessa perfeição. Mas para entender o que aconteceu naquela sexta-feira, você precisa voltar algumas horas para um jardim chamado Getsemane, onde o suor de Jesus se misturou com sangue. Lucas, o médico, registrou esse detalhe em seu evangelho. Não era metáfora. A medicina moderna tem um nome para isso: hematidrose. Ocorre em situações de estresse tão extremo que os capilares sanguíneos se rompem nas glândulas sudoríparas. A pele literalmente chora sangue. Antes mesmo de qualquer tortura física começar, o corpo de Jesus já estava em colapso pelo peso do que estava por vir. Pensa no que isso significa. Ele sabia exatamente cada chicotada que receberia, cada prego que atravessaria sua carne, cada minuto lutando para respirar. E ainda assim orou: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Depois levantou, acordou os discípulos e caminhou em direção aos soldados que vinham prendê-lo. Não fugiu, não resistiu, foi. A prisão aconteceu por volta da meia-noite. Judas o identificou com um beijo. Soldados romanos e guardas do templo, cerca de 200 a 600 homens, uma coorte inteira, vieram armados com espadas, tochas e lanternas para prender um homem desarmado. Jesus perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Quando ele disse eu sou, o texto grego de João 18 registra que caíram por terra. Todos eles, derrubados por 2 palavras, e mesmo assim deixou que o prendessem. O que se seguiu foi uma noite de julgamentos ilegais. Primeiro diante de Anás, ex-sumo sacerdote. Depois diante de Caifás, sumo sacerdote oficial. Em seguida, o sinédrio inteiro reunido às pressas. A lei judaica proibia julgamentos capitais durante a noite, proibia a execução no mesmo dia da condenação, proibia julgamentos durante festas religiosas. Aquele era véspera de Páscoa. Quebraram todas as regras. A urgência era eliminar Jesus antes que o povo acordasse e interferisse. Quando amanheceu, levaram Jesus a Pilatos. Roma era a única autoridade que podia executar pena de morte na Judéia. Pilatos interrogou, não encontrou culpa e tentou se livrar do problema enviando Jesus a Herodes Antipas, governador da Galileia, que estava em Jerusalém para a Páscoa. Herodes zombou, vestiu Jesus com um manto de púrpura como piada e devolveu a Pilatos. O governador romano tentou mais uma vez soltar Jesus, oferecendo ao povo uma escolha: libertar Jesus ou Barrabás, um assassino. A multidão escolheu Barrabás. E então veio a flagelação. Você provavelmente já viu representações artísticas de Jesus sendo açoitado. A maioria não chega nem perto da realidade. O instrumento usado pelos romanos se chamava flagrum ou flagellum, um chicote com múltiplas tiras de couro, cada uma com pedaços de osso de carneiro ou bolinhas de metal nas pontas. Não era para causar dor, era para destruir tecido humano. O condenado era amarrado a um poste baixo, forçado a se curvar, deixando as costas completamente expostas. 2 soldados, chamados lictores, se posicionavam um de cada lado.
Alternavam golpes. Enquanto um recuperava o braço, o outro golpeava. Ritmo constante, sem pausa. No primeiro golpe, as tiras de couro envolvem o corpo. As pontas de metal e osso rasgam a pele como garras. No segundo golpe, rasgam mais fundo, chegando ao tecido subcutâneo. Do terceiro em diante, começam a arrancar pedaços. Músculos das costas. Flancos e nádegas ficam expostos. Costelas aparecem. A carne se transforma em retalhos pendurados. A lei judaica limitava açoites a 40 golpes. Na prática, davam 39 para evitar erro de contagem. Mas Jesus estava sob custódia romana, não judaica. Roma não tinha limite. Historiadores como Eusébio de Cesareia documentaram casos em que as entranhas das vítimas ficaram visíveis após flagelação. Alguns morriam antes de chegar à cruz. Jesus sobreviveu, mas seu corpo já não era o mesmo. Médicos forenses que estudaram a crucificação estimam que Jesus perdeu entre 1 e 5 litros de sangue só na flagelação. Um adulto tem cerca de 5 litros. Ele já estava em choque hipovolêmico. O corpo não tem sangue suficiente para manter pressão arterial adequada. Coração acelera, tentando compensar. Pele fica pálida, fria, pegajosa. Sede intensa. Confusão mental começa. E não era só a flagelação. Os soldados levaram Jesus para o pretório, o quartel-general romano em Jerusalém. Ali, toda a coorte se reuniu para participar da diversão. Eram entre 300 e 600 homens. Vestiram Jesus com um manto de púrpura, imitando realeza. Colocaram um caniço em sua mão como cetro. Então, fizeram algo que você precisa visualizar com cuidado. Teceram uma coroa de espinhos e cravaram em sua cabeça. Não era uma coroa delicada como nas pinturas renascentistas. Os espinhos da região da Judéia têm entre 2, 5 e 5 centímetros de comprimento. São duros como pregos. A coroa foi pressionada contra o couro cabeludo, onde existe uma das maiores concentrações de vasos sanguíneos do corpo humano. O sangue jorra abundantemente de qualquer ferimento na cabeça. Agora, imagina dezenas de perfurações simultâneas. Mas não bastou colocar a coroa. Mateus 27, 30 registra que pegavam o caniço da mão de Jesus e batiam na cabeça dele, repetidamente, cravando os espinhos mais fundo a cada golpe. Alguns provavelmente perfuraram nervos. A dor de uma lesão no nervo trigêmeo, que inerva a face e o couro cabeludo, é descrita como a pior dor conhecida pela medicina. Chamam de dor suicida, porque algumas vítimas preferem morrer a continuar sentindo. Jesus sentiu, continuou de pé. Depois cuspiram nele, ajoelharam em zombaria, debocharam, salve Rei dos Judeus. E quando se cansaram do entretenimento, tiraram o manto de púrpura e vestiram suas próprias roupas de volta. Esse detalhe parece insignificante, mas não é. O sangue coagulado das costas destruídas tinha grudado no tecido do manto. Arrancá-lo reabriu todas as feridas. Como arrancar um curativo gigante de uma queimadura de 3º grau. Tudo de novo. Todo o sangramento reiniciado. Então, colocaram a cruz sobre seus ombros. Aqui está outro detalhe que a arte popular erra. Jesus não carregou a cruz inteira. Carregou o patíbulo, a viga horizontal, que pesava entre 35 e 45 quilos. O poste vertical, chamado stipes, ficava permanentemente fincado no local de execução. Gólgota em aramaico, Calvário em latim. Lugar da caveira. A distância do pretório até o Gólgota era de aproximadamente 600 metros. Parece pouco, mas coloca na perspectiva. Um homem que não dormiu a noite toda, perdeu mais de 1 litro de sangue, tem as costas em carne viva, o couro cabeludo perfurado por espinhos, em choque hipovolêmico, carregando 45 quilos nas costas destruídas, sendo empurrado por soldados, cercado por multidão hostil. As ruas de Jerusalém eram irregulares, pavimentadas com pedras.
Cada passo era instável, as quedas eram inevitáveis. Os evangelhos registram pelo menos uma queda tão grave que os soldados recrutaram um homem da multidão, Simão de Cirene, para carregar o patíbulo. Não foi misericórdia, foi praticidade. Se Jesus morresse no caminho, não haveria crucificação pública. E o objetivo era a humilhação máxima. Lucas registra que uma multidão de mulheres seguia, chorando e lamentando. Jesus parou, virou-se e, mesmo naquele estado, ensinou: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Profecia. Em 70 d.C., menos de 40 anos depois, Roma destruiria Jerusalém completamente. 1 milhão de judeus morreriam. Os sobreviventes seriam escravizados. Ele sabia. Mesmo morrendo, alertava. Quando chegaram ao Gólgota, ofereceram a Jesus vinho misturado com mirra, uma espécie de analgésico primitivo que entorpecia os sentidos. Marcos 15, 23. Registra que Jesus provou, mas não bebeu. Recusou. Queria estar plenamente consciente. Cada segundo de agonia seria enfrentado com lucidez total. Então veio o momento que definiu a história. Os soldados deitaram Jesus sobre o patíbulo, esticaram seus braços e cravaram pregos de ferro através de sua carne. Aqui está onde a iconografia tradicional erra drasticamente. Nas pinturas, os pregos atravessam as palmas das mãos. Mas experimentos médicos e arqueológicos provaram que isso é anatomicamente impossível. O peso do corpo rasgaria as mãos entre os dedos em minutos. O corpo cairia da cruz. Os romanos sabiam anatomia. Cravavam os pregos nos pulsos, especificamente no espaço de destot, uma pequena abertura entre os ossos do carpo. Ali, os pregos ficavam firmemente ancorados entre ossos sólidos. O corpo não rasgava. A vítima permanecia fixada, mas esse local tem outra característica. O nervo mediano passa exatamente por ali. Imagina um prego de ferro de 13 a 18 centímetros de comprimento, com 1 centímetro de espessura, sendo martelado através de um nervo. A dor é tão intensa que a medicina criou uma palavra específica para ela: excruciante. Vem do latim excruciatus, literalmente da cruz. A dor da crucificação é a dor que deu nome a todas as dores extremas. E não era um prego. Eram 2 nos pulsos, mais 1 ou 2 nos pés. Descobertas arqueológicas, incluindo os restos de um homem crucificado chamado Yehohanan, encontrados em Jerusalém em 1968, revelaram como os pés eram fixados. O prego atravessava os calcanhares lateralmente, perfurando o osso calcâneo. Em alguns casos, uma pequena plataforma de madeira chamada cédile era colocada sob as nádegas, não para conforto, para prolongar a agonia. Permitia que a vítima empurrasse o corpo para cima e respirasse um pouco mais. Morria mais devagar. O patíbulo com Jesus pregado foi então erguido e encaixado no stipes vertical. O corpo inteiro agora pendia pelos pulsos. O peso deslocava os ombros, as costelas se projetavam para fora, fixando a caixa torácica na posição de inspiração máxima. E aqui começa o mecanismo mortal da crucificação. Você respira sem pensar. Seus pulmões expandem quando o diafragma desce e as costelas se abrem. O ar entra. Depois, os músculos relaxam, as costelas fecham, o diafragma sobe e o ar sai. Inspiração e expiração. Automático. Na cruz, esse automatismo é destruído. Com os braços esticados acima da cabeça, sustentando o peso do corpo, os músculos peitorais e intercostais ficam travados. O diafragma é empurrado para cima pela pressão abdominal. O corpo fica preso na posição de inspiração. O ar entra, mas não consegue sair completamente. E mais importante, para inspirar novamente, a vítima precisa se levantar. Isso significa empurrar o corpo para cima usando os pés pregados. O prego atravessando o osso do calcanhar suporta todo o peso. A dor é inimaginável,
mas a alternativa é sufocar. Então a vítima empurra para cima, respira. Os músculos exaustos falham, o corpo cai novamente, pendurado pelos pulsos, esmagando os nervos medianos. A dor dispara pelos braços, o tórax trava, a asfixia começa de novo. Segundos depois, a necessidade de ar se torna insuportável. Empurra para cima de novo, rasga os calcanhares, respira, cai, esmaga os pulsos, sufoca. Esse ciclo se repetia indefinidamente, por horas, às vezes por dias. Os médicos chamam isso de asfixia postural. Cada respiração exigia um esforço hercúleo. Cada respiração trazia dor lancinante nos pés, nas mãos, nos ombros deslocados. O corpo entrava em acidose respiratória, acúmulo de dióxido de carbono no sangue. O coração trabalhava cada vez mais rápido, tentando compensar. A pressão arterial oscilava, suor frio, tremores, cãibras musculares violentas por todo o corpo. Jesus permaneceu nesse estado por 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. Durante essas horas falou 7 vezes. Cada frase exigia um esforço sobre-humano. Para falar, precisava empurrar o corpo para cima, respirar fundo o suficiente para produzir som e articular palavras enquanto a dor de todas as feridas gritava por atenção. 7 vezes ele escolheu falar. A primeira frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele intercedeu pelos próprios executores, enquanto eles dividiam suas roupas em apostas aos pés da cruz. Que tipo de homem perdoa enquanto está sendo assassinado? Para o ladrão arrependido ao seu lado, hoje estarás comigo no paraíso. Promessa de salvação para um criminoso que simplesmente reconheceu quem Jesus era. Para sua mãe Maria e o discípulo João: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Mesmo morrendo, cuidou da família. Por volta do meio-dia, trevas cobriram a terra. Duraram 3 horas. Não era eclipse. Era Páscoa, lua cheia. Eclipses solares são impossíveis durante lua cheia. Era algo além da explicação natural. E nessas trevas, Jesus gritou as palavras mais perturbadoras que já pronunciou: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? Esse não era desespero humano, era teologia encarnada. Paulo explicaria anos depois em 2 Coríntios 5. 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Naquele momento, na cruz, os pecados da humanidade foram colocados sobre Jesus. O Pai, que é santo demais para contemplar o pecado, virou o rosto. Pela primeira e única vez na eternidade, o Filho experimentou separação do Pai. Isso é o inferno, separação total de Deus. Jesus experimentou o inferno na cruz para que você não precisasse experimentá-lo na eternidade. Depois, tenho sede. A única frase sobre seu sofrimento físico. Um corpo que perdeu litros de sangue, suou sob sol do Oriente Médio por horas. Não bebia desde a noite anterior. A sede era torturante. Ofereceram vinagre numa esponja erguida numa vara de isopo. Ele aceitou. Não pelo alívio, porque a Escritura precisava se cumprir. Salmo 69, 21, havia profetizado: deram-me fel por alimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então, com voz alta, não o sussurro de um homem morrendo, mas uma declaração poderosa, gritou: está consumado. A palavra grega é tetelestai, tempo perfeito, voz passiva. Significa foi completado, está terminado, foi pago integralmente. Arqueólogos encontraram essa palavra escrita em recibos antigos. Quando uma dívida era quitada, escreviam tetelestai, pago, liquidado, nada mais devido. E por fim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não morreu porque o corpo falhou. Morreu porque escolheu morrer. João 19:30 usa uma expressão específica: entregou o Espírito. Ativo, não passivo. Ele entregou. Ninguém tirou. Às 3 da tarde, Jesus de Nazaré morreu.
Os soldados romanos precisavam confirmar. Era véspera de sábado e os judeus não queriam corpos na cruz durante o sábado da Páscoa. A prática romana para acelerar a morte era o crurifragium, quebrar as pernas com uma barra de ferro. Sem as pernas para se empurrar para cima, a vítima sufocava em minutos. Quebraram as pernas dos 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que já estava morto. Em vez de quebrar as pernas, um soldado cravou uma lança em seu lado. João, testemunha ocular, registra o que viu. Saiu sangue e água. Esse detalhe médico é crucial. O sangue e a água separados indicam que o saco pericárdico, a membrana que envolve o coração, estava cheio de fluido. Isso acontece em uma condição chamada derrame pericárdico, frequentemente associada à ruptura cardíaca. O coração de Jesus literalmente se rompeu. A causa médica oficial da morte foi provavelmente uma combinação: choque hipovolêmico pela perda de sangue, asfixia postural pelo mecanismo da cruz e colapso cardíaco final. Mas nenhum laudo médico captura a verdade completa. Ele não morreu apenas de crucificação, morreu de amor. Desceram o corpo da cruz. José de Arimateia, membro do Sinédrio que havia discordado da condenação, pediu permissão a Pilatos para enterrar Jesus. Nicodemos, outro líder judeu que uma vez visitara Jesus de noite, trouxe aproximadamente 34 quilos de especiarias, mirra e aloés, para preparar o corpo. Quantidade digna de um rei. Envolveram o corpo em lençóis de linho com as especiarias. Colocaram num túmulo novo, escavado na rocha, que nunca tinha sido usado. Rolaram uma pedra grande na entrada. Os líderes judeus pediram a Pilatos que selasse a pedra e colocasse guardas. Temiam que os discípulos roubassem o corpo e proclamassem ressurreição. Pilatos autorizou. A tumba foi selada com selo imperial. Soldados romanos montaram guarda. Tudo parecia terminado. Mas aqui está o que ninguém esperava. No terceiro dia, o túmulo estava vazio. A pedra não foi rolada para Jesus sair. Foi rolada para que outros pudessem entrar e ver. Ele já não estava lá. Os lençóis de linho jaziam vazios, ainda em formato de corpo, como se ele tivesse simplesmente evaporado de dentro deles. O lenço que cobria a cabeça estava dobrado separadamente. Soldados romanos fugiram em pânico. Líderes religiosos subornaram para espalhar a história de que os discípulos roubaram o corpo, o que seria impossível, considerando que fugiriam de uma guarda romana e do selo imperial por um cadáver. Nas semanas seguintes, Jesus apareceu vivo, para Maria Madalena no jardim, para os discípulos no cenáculo, para Tomé, que duvidava e colocou os dedos nas marcas dos pregos, para 500 pessoas de uma vez, para Paulo, anos depois, na estrada para Damasco. A crucificação não foi o fim, foi o meio. Às 3 da tarde, Jesus disse: "Está consumado." Não foi grito de derrota, foi declaração de vitória. O verbo grego é tetelestai, a mesma palavra que mercadores escreviam em recibos quando uma dívida era paga por completo. Isaías tinha profetizado 700 anos antes. Pelas suas feridas fomos sarados. Não era metáfora, era prescrição médica divina. Cada chicotada que rasgou suas costas cobriu um pecado. Cada gota de sangue que escorreu da coroa de espinhos lavou uma culpa. Cada minuto lutando para respirar comprou um fôlego de vida eterna para quem cresce. Roma executou milhares por crucificação. Só uma mudou a história, porque só uma era voluntária. "Ninguém tira a minha vida", Jesus tinha dito. "Eu a dou por minha própria vontade." Na morte mais brutal de Roma, se tornou a porta mais larga do céu.